A gente fala agora sobre a equipe do Vila e uma projeção, né? Importante, atenção. Quantos pontos o Vila Nova fará daqui até o final da primeira parte da Série B, até a 19ª rodada? Nossa produção preparou aí uma cartela com os jogos do Vila Nova até a 19ª rodada. Coloca na tela do canal do YouTube, tá aí pra você. Criciúma e Vila Nova, próxima segunda-feira em Criciúma. Vila Nova e América Mineiro, Onésio Brasileiro Alvarenga. Amazonas e Vila Nova em Manaus. Vila Nova e Atlético Clássico do Oba. Volta Redonda e Vila Nova, né, lá na cidade de Volta Redonda. Ferroviária e Vila Nova, partida em São Paulo. Vila Nova e Operário no Oba. Avaí e Vila Nova em Santa Catarina. E Vila Nova contra o CRB também no Onésio Brasileiro Alvarenga. Ou seja, são mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos do Vila Nova pela frente até o final dessa primeira parte. O Vila, nesse momento, ele está com 16 pontos, ok? O que é uma pontuação adequada? Volta a imagem para mim aqui. O que é uma pontuação adequada depois dos 19 jogos? Se você faz ele entre 29 e 33 pontos, você tem uma pontuação bacana. Você conquista pelo menos metade do que você precisa para chegar à Série A, principalmente acima de 32 pontos. O ideal acima de 32 pontos. Mas se você faz até 29, 30, 31, 28 também não é péssimo não. Você já se coloca numa condição mais favorável, mais confortável para chegar à Série A. É uma condição sine qua non, é uma condição definitiva para que você chegue à Série A? Claro que não, você depende da segunda parte ainda. Mas você encurta, você atalha o caminho fazendo uma pontuação boa. Ou seja, coloquemos aí que o Vila Nova faça 18 pontos, o Vila chegaria a 34, né? 34. Então seriam mais 6 vitórias em 10 jogos. Seria uma pontuação em 9 jogos. Seria uma pontuação interessantíssima. Ô Danilo Dias, divide a tela aí pra gente, Augusto Nascimento, com a cartela e também com o nosso rostinho. Craque, quantos pontos para você o Vila Nova fará desses 27 em disputa? O que seria o adequado, o ideal? E para você, quantos pontos o Vila Nova tem condição de fazer até a 19ª rodada, craque? Primeiro começo remetendo ao que o Vila construiu e conseguiu no ano de 2023, ao viragem do turno, empatando com o ABC em casa, 1-1 nos minutos finais. Ele alcança 35 pontos naquela altura. O líder Vitória tinha 39 pontos e o Vila Nova dá essa condição de, no último jogo lá em Natal, dia 25 de novembro, brigar pelo acesso, que só dependia de si. O Vila Nova, de 9 jogos restantes nesse primeiro turno ainda, ele tem 4 jogos em casa, 12 pontos, e 5 jogos fora, né? E desses 5 jogos, mais 15. Então, olha, Thiago, é complicado porque nós estamos falando aqui de um time que tem um retrospecto em 2024 de 3 vitórias fora de casa, em 2023 de 6 vitórias fora de casa e em 2025 de 1 vitória em 5 ocasiões. Até o momento, o Vila Nova é esse o time que foi fora de Goiânia. O Vila precisa vencer os 4 jogos em casa, até porque a média de derrotas dele dentro do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga por ano são 2 derrotas. Foi assim em 2024, foi assim também em 2023, apenas 2 derrotas ao longo de toda a Série B e conseguindo aí mais de 11 vitórias dentro de casa. Ele tem que somar os 12 pontos dentro de casa, maliando o que ele já tem, ele já vai a 28 pontos, e depois fora de casa ele tem que conseguir de forma, assim, não sei como o Lacerda fará isso, mas ele necessita de no mínimo 2 vitórias de 5 pontos, de 5 jogos, para totalizar 28 mais 6, ele conseguindo chegar aí a 34 pontos, que é o que eu pretendo para um time que quer brigar pelo acesso, para um time que quer, e que se fala, né, sempre lá no Vila, que ele aprendeu a jogar a Série B, um time que quer ganhar, sempre estar liberando o G5, o G6, o G4 ali, para que o Vila Nova consiga ao menos 5 jogos que passa a linha dos 30 pontos. Desses fora de casa ele tem que vencer 2 para mim, e ganhando todos em casa, o Vila Nova vai chegar aí uma pontuação. O mínimo que se pede, Thiago, é vencer os 4 em casa e buscar 2 empates fora, que para mim já seria um resultado ruim. Ele manteria a média baixa de vitórias fora de casa, a média baixa de pontuação fora de casa, que essa pontuação que ele conseguiu ao longo dos últimos anos foi de pontuação de time que caiu. Então, para mim, eu quero acreditar que o Vila Nova consiga ganhar de um próprio Avaí lá na Ressacada, de uma Ferroviária na Fonte Luminosa. Eu quero acreditar que o Vila consegue bater o Amazonas lá em Manaus. Então, assim, ele pode colecionar desses 15 pontos fora, pelo menos 6. Aí eu não tô pedindo muito, são 6 pontos de 15. 2 vitórias em 5 jogos, para que o Vila consiga vencer os 4 em casa, mais os 16 que tem, conseguindo 34 pontos. 1h49, debate das Ceras Band News, oferecimento, acelera na Vesa Renault, aproveite, Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Cantinho do Churrasco do Hiper Moreira.
é muito melhor. Venha para o Hiper Moreira, gente da gente 100% goiano. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. E Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno. O telefone é muito fácil. 3241-2266. 3241-2266. Restaurante Chão Nativo. Gente, não batemos nem 130 likes, hein? Deixa o seu like no canal do YouTube, não deixe pra depois não, vai deixando o teu like. Daqui a pouco mais uma passada aqui ao vivo, do chat ao vivo da Band News Goiânia. Gia Lopes, volta a cartela pra gente, são 9 partidas em disputa. Criciúma, América Mineiro, Amazonas, Atlético no Clássico, Ferroviária, Operário, Avaí, CRB e Volta Redonda. O Vila Nova pega alguns candidatos ao acesso, tem um clássico pela frente, pega também candidatos ao rebaixamento. Desses 27 pontos para você, Vila Nova é favorito em quantos jogos e qual a possibilidade real do Vila, né, de pontuação nessa primeira parte da Série B? E o que seria interessante para você, Jean? Eu falei que em 30, 29, 28 pontos, o que para você é uma pontuação ideal para uma equipe que de fato chega forte na segunda parte da Série B, buscando acesso, buscando vaga no G4 da segundona, Jean Lopes? 1,50. Tiago, a minha visão sobre essa questão é muito parecida com a do Danilo. Eu penso, assim, basicamente como ele, o comentário dele foi preciso no que eu penso. Agora, só tem um detalhe, você pergunta para mim, em quais jogos o Vila é favorito? Para mim, ele é favorito nos jogos dentro de casa. Fora de casa, eu não vejo o Vila favorito contra ninguém, porque ele não me fez acreditar nisso até o momento. Eu espero que ele faça eu mudar de ideia. Eu espero que o Vila comece a jogar fora algo parecido com o que ele joga dentro. Aí, eu posso pensar nele como um possível favorito em algum jogo fora de Goiânia, fora de Goiás. Mas, é claro que contra o Amazonas, lá em Manaus, o Vila tem condições de vencer. O Amazonas é muito fraco. É um time semelhante ao Atlético, que o Vila Nova, apesar de jogar mal, venceu jogando fora. O Vila Nova pode muito bem fazer a mesma coisa com a Ferroviária, apesar que a Ferroviária evoluiu, né? É um time que teve uma pequena crescente na competição. Não está tão ruim como estava no início da Série B. E o Vila Nova tem que conseguir uns 32 a 34 pontos para, no segundo turno, ele fazer uma pontuação semelhante. Vamos colocar 32. E aí, no segundo turno, ele faz mais 32, 64, acho que garante a vaga para ele. Não pode fugir disso. Agora, para ele conseguir esses pontos fora, Thiago, ele vai ter que mudar a postura, né? Vai ter que ser um time mais impositivo, se impor mais, ser um time mais ofensivo, um time mais corajoso, não jogar sempre na retranca esperando uma bola. E aí o Vila tem condições de trazer muitos pontos fora de casa. Precisa mudar essa postura. E dentro de casa, ele é favorito contra qualquer adversário. 1,52, lei do jogo toda segunda, quarta e sexta com o Dr. Paulo Henrique Pinheiro aqui na programação da Band News Goiânia. Imperdível. 1,52, debate das feras, oferecimento shopping do escritório móvel na sua medida. Super Frango, frango é Super Frango. Casarão Goiânia, a comida caseira mais gostosa do Brasil. Tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. BR-060 em Cesarina, venha para o Casarão Goiano. E também, meus amigos, Belcar Veículos, feirão de fábrica Volkswagen, última chamada. Não perca! Bônus de até R$30 mil para você. Bônus de 10 mil no seu usado, taxa zero em até 30 vezes e revisão totalmente de graça. Belcar Veículos, você sabe, né? Boa de negócio. O Carlos Taveira Júnior tá ligado com a gente, um abraço. Tolói tá indo pro Inter. Seria uma perda para o Goiás não repatriar? É questão de disputa, né, gente? O Internacional hoje ele não tem mais dinheiro que o Goiás, não. Ele tem muito mais dinheiro. É um time da Série A, com alto poder de investimento. É uma Série A. E outra coisa, eu acredito que o Tolói seja apaixonado e grato pelo Goiás. Acredito muito nisso. Mas acima de qualquer paixão futebolística, tá uma coisinha chamada família. Responsabilidade financeira. E o Tolói tá sendo responsável com a família dele. Tem condição de fazer mais um grande contrato e pelo jeito fará, jogando a Série A. Lucas Tessaro tá ligado com a gente também, Etevaldo Roque da Silva, já deixei meu like, Átila Almeida de Oliveira também tá ligado com a gente, o Valdir Reis também tá participando, o Goiás fará 42 pontos nessa primeira parte, rumo à Série A. Vinícius Lima, Vila Nova vai subir junto com o Goiás e Atlético, tomara, viu, Vinícius? Oh, meu Deus, escuta aqui o nosso Vinícius, escute esse filho amado seu, senhor. Um abraço pra ele Divino também, tá ligado com a gente. Vai deixando o like, hein? Like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. No campo, a confiança faz toda a diferença.
A Suprema é distribuidora oficial Agel APC, referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. Suprema-go.com.br. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Like Móveis, o like das ceras do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas. Da Nove Restaurante, sabor e qualidade, a comida caseira que todo goiano gosta. E Primeira Mão Saga. Tá afim de um seminovo com cara de zero? Primeira Mão Saga. Aproveite. Tim, o que seria uma pontuação ideal para que o Vila Nova chegue nos últimos 19 jogos, vivo, na briga e forte para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, maestro? Thiago, normalmente quem passa dos 30 pontos são os times que brigam na parte de cima, que vão brigar pelo acesso. Lógico que tem algumas exceções, o Atlético mesmo foi uma exceção em 23, quando ele virou com 27, mas a gente viu como que foi difícil para o Atlético conseguir o acesso, mesmo fazendo um segundo turno espetacular e conseguindo o acesso na última rodada diante do tropeço do Vila Nova. Então eu imagino que para o Vila, nesse momento, ele tem que pelo menos dobrar a sua pontuação, fazer 32 pontos para que continue vivo, continue brigando e que no segundo turno ele consiga pelo menos repetir essa mesma pontuação ou fazer uma pontuação ainda acima para buscar o acesso à Série A. O Vila tem alguns jogos complicados em casa, pega times aí tradicionais, pega um América Mineiro que por mais que não está bem, mudou o treinador, vem com o Anderson Moreira agora, é um time sempre considerado forte aí numa Série B, tem um CRB depois em casa também, que é um jogo mais complicado, o CRB tá brigando pelo acesso, tá na 5ª colocação nesse momento, mas o Vila sempre mostrou muita força dentro de casa, perdeu agora essa invencibilidade, teve toda a polêmica da arbitragem, mas eu acredito que o Vila tem possibilidade, tem condições de vencer seus 4 jogos em casa que ele tem pela frente. O mais difícil para mim será o clássico contra o Atlético, até pelo tamanho do jogo, pela grandeza de ser um clássico. Mas fora de casa, o Vila precisa melhorar seu aproveitamento. Se a gente tá falando no Vila aqui em acesso, o Vila precisa ter um aproveitamento melhor fora de casa. E essa sequência final desses 9 jogos, o Vila tem jogos fora de casa que ele não pode tropeçar. É Volta Redonda, é o próprio a equipe do Amazonas fora de casa, porque são times que vão brigar o tempo todo na parte de baixo, vão brigar ali para fugir do rebaixamento, né? Então dá para que o Vila consiga, pelo menos nesses 5 jogos fora de casa, mais 2 vitórias. Pode daqui a pouco também engrossar contra um time um pouco mais forte, como o Avaí, né? Nesse jogo agora da segunda-feira contra o Criciúma, o Vila tem que ter uma postura diferente e procurar pontuar também jogando lá no sul do país. Então eu vejo que a pontuação que o Vila tem que fazer, no mínimo, é dobrar o que ele tem hoje, ou seja, Thiago, chegar aos 32 pontos, para que no segundo turno ele continue brigando pelo acesso. Pois é, não é uma conta maluca, não. É, de 27 fazer 16, né? Você tem 11 de descarte aí, né? Volta a lista pra mim, por gentileza, a cartela com jogos do Vila Nova. Pra mim, Vila Nova é favorito contra quem aqui? Me ajudem, meninos. Contra o América Mineiro, o Vila é favorito, ok? Amazonas, dá pra vencer. Amazonas, o Vila é favorito. Volta Redonda. Clássico, o Vila não é favorito, não. Jogo Contra o equilibrado. Atlético? Cuidado. Jogo equilibrado. Cuidado, Muito equilibrado o jogo. Acho que vai depender muito do momento dos dois quando chegar no clássico, Aí você né? pega um Atlético que vem de derrota pro Atlético Paranaense, um empate contra o Coritiba, uma derrota pro Volta Redonda. Aí você pega um Atlético que vem de vitória contra o Atlético Paranaense e vitória pra cima Por do isso que eu Coritiba. tô falando, vai depender muito de como que chegarão os dois no clássico. O Atlético pode chegar numa crescente, se ele, posso contar uma coisa pra se vocês ele melhorar aqui? o desempenho aí, né? O Vila Nova fez apenas uma partida no nível do Atlético contra o Goiás. O Vila fez apenas uma partida nessa Série B em que ele se aproximou do nível de competição do Atlético contra o Goiás. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Mesmo tendo perdido para o Goiás, o Atlético jogou pra caramba. O Atlético fez uma partidaça. Eu vi um jogo do Vila Nova nessas condições, que foi contra o Atlético Paranaense. O primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense, o Vila jogou até mais. Contra o Botafogo de Ribeirão, pra mim, o Vila fez um tempo Mas o Botafogo não é um adversário bom, né? Contra um adversário forte, né? Se eu falo assim, contra um adversário que de fato disputa alguma coisa no campeonato, tirando o rebaixamento, o Vila fez apenas 45 minutos que se comparam ao jogo feito pelo Atlético contra o Goiás. Tá falando de Oba, quando cai lá dentro é difícil, Thiago. É um time que tem no mínimo 11 mas o Atlético já venceu o Vila Nova lá dentro. Mas pra mim o Atlético inclusive em final. É o adversário dos 4 que o Vila tem no Oba, é o adversário mais complicado que o Vila vai ter em casa por ser um clássico. E olha só, o que a gente pode comparar aqui em relação aos anos anteriores, vamos lá, o Ceará, o ano passado, ele ficou apenas 4 vezes no G4. E ele vira o turno, Tim, com 29 pontos na 8ª colocação. É um feito difícil também, assim como foi o do Atlético em 2023, que virou com 27. Aquele do Atlético, pra mim, foi um dos mais
mais complicados, O Atlético né? teve 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E uma dessas derrotas, senhor Thiago Menezes, foi pro Vila Nova lá dentro do Oba por 2-1, gol do Donato. Passe do Doma, gol do Donato de cabeça. E o Atlético tava brigando pelo acesso, inclusive. Então, caiu lá dentro, meu amigo, cuidado. Cuidado mesmo, porque o Vila é muito forte. Já o Ceará... Quanto que ficou na final do Campeonato Goiano ano passado aí, o duelo dos dois? O Atlético ganhou dentro e fora. Atropelou O no Luiz Oba. Fernando fez o primeiro lá, né? Foi Atropelou. 2-0. Foi 2-0 no primeiro foi? jogo. Atropelou. Não, o Atlético sobrou em 2024, né? 23? 24? Clássico é diferente, 24. né? Clássico, pra mim, vai depender muito de como vão chegar os dois. Porque o Atlético tem 2 jogos difíceis pela frente, o Atlético Paranaense depois Curitiba, né? E o Vila tem esse jogo fora de casa, que é um jogo complicado, jogar lá em Criciúma nunca foi fácil, então vai depender muito de como que vai que chegarão os dois pra esse clássico ali, mas normalmente clássico não tem essa questão de favoritismo, não. O equilíbrio sempre prevalece. Pra mim o Vila é favorito. Quando cai dentro do Oba, pra mim, claro, tem que respeitar os adversários, mas pra mim ele é favorito. Não vamos longe também, não. Pra mim o Vila Nova tem que fazer no mínimo 30 pontos. Por que essa margem de 30? Fez 35 e 23 e não subiu. Calma, o Ceará fez 28, conseguiu acesso. O Atlético em 23 fez 27 e conseguiu um retorno. O Juventude, em 2 anos atrás, 23 ou 24, ele conseguiu fechar com 30 pontos também e conseguiu acesso. Então eu penso que o mínimo que o Vila tem que aceitar é 30 pontos. Que são 4 vitórias dentro de casa e 2 empates fora, e pode até descartar, perder os outros jogos, que é o que ele faz quando joga fora de casa. Mas 30 pontos é o que eu penso que tem que ser o mínimo para que ele consiga estar na briga pro retorno, fazer um retorno bem feito.